Estimado irmão, estimada irmã, uma vez mais convosco, o Padre Delfim Afonso, para continuarmos a aprofundar a espiritualidade de São Luís Maria Grignon de Montfort, desta vez com uma nova obra que é aquela que o tornou mais conhecido, sem dúvida, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Nos programas anteriores falamos sobre o segredo de Maria, que alguém diz ser como que um resumo da espiritualidade de São Luís Maria Grignon de Montfort. Nesta obra, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, temos realmente isso, um tratado mais completo de todo o itinerário que nos leva a adquirir a sabedoria eterna. Uma obra que o tornou famoso, uma obra de onde realmente muita gente, ao longo destes 3 séculos, tem retirado inspiração para a sua vida espiritual, entre os quais, naturalmente, não podemos esquecer o nosso amado São João Paulo II, que diz ter encontrado aí a resposta às suas incertezas e dúvidas acerca do papel de Maria na vida espiritual do cristão. Convosco então para continuarmos a falar de São Luís e iniciarmos concretamente esta obra que nos acompanhará ao longo de alguns programas. Eis-nos então com este programa a falarmos da obra considerada por muitos a obra principal, ou ao menos aquela que mais edições tem, que é o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, a obra que mais edições tem dos escritos de São Luís Maria Grignon de Montfort. Muitas edições, em mais de 30 línguas. Trata-se de uma obra que vem na sequência do capítulo 17, do amor da sabedoria eterna, e vem exatamente explicitar o quarto meio que devemos, ou que nos é proposto para adquirirmos Jesus Cristo, a sabedoria eterna. E esse meio é exatamente Maria. Trata-se de um livro escrito por volta de 1712, 1713, por São Luís Maria Grignon de Montfort, que teve algum período conheceu um período atribulado. Depois de ter sido escrito, durante vários anos não foi muito valorizado, até que foi descoberto, depois de ter sido enterrado, foi redescoberto em 1842. Recordo as tribulações da vida de França, por causa da Revolução Francesa, muito daquilo que era cristão foi aniquilado e as obras de Montfort, que se encontravam então na casa do Santo Espírito, isto é, na residência onde estavam os padres montfortinos, em São Lourenço-Recevre, as obras de São Luís Maria Grignon de Montfort também sofreram tribulações e foram escondidas. Ao que parece, tudo foi colocado num cofre que foi enterrado. Por aí ficou várias décadas, até que em 1842 este cofre foi restituído aos padres da Casa do Santo Espírito, aos padres monfortinos, e aí o padre Lalande, a quem este tesouro, esta obra foi entregue, exclamou: encontramos um tesouro. Trata-se, portanto, de um manuscrito, mas um manuscrito incompleto, que nos apareceu
exatamente sem título. O título pelo qual é conhecido não é, ao que parece, o título que São Luís Maria Grignion de Montfort lhe deu. Lendo a obra, vê-se que o título que ele tinha previsto, ou que a obra tinha, era o seguinte: Preparação para o Reino de Jesus Cristo. Ora, vemos aqui um bocadinho como essencial, não está então em Maria, mas está em Jesus Cristo. Preparação para o Reino de Jesus Cristo, através exatamente desta verdadeira devoção a Maria. Quer isto dizer então que esta obra foi adulterada, ou que ela não é importante, ou que ela menospreza a figura de Maria? Antes, pelo contrário. Se estamos a falar da preparação para o Reino de Jesus Cristo e falamos tanto de Maria, significa que São Luís Maria Grignion de Montfort tinha realmente um grande apreço para com ela. E para chegar ao Reino de Jesus Cristo, ela é essencial. A mesma coisa, ou isto que eu estou a tentar dizer, é-nos dito também por São João Paulo II. Durante a sua vida de jovem, quando ele estava lá por Cracóvia, como qualquer outro jovem, teve as suas dúvidas, certamente, e as suas questões acerca da fé, e concretamente acerca da figura de Maria na vida cristã. Então escreve São João Paulo II na sua biografia Dom e Mistério. Diz ele o seguinte: Foi então que veio em minha ajuda o livro de São Luís Maria Grignion de Montfort, que tem por título Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Encontrei aí a resposta às minhas perplexidades. Verdadeiramente, Maria aproxima-nos de Cristo, conduz-nos a Ele, mas na condição de que se viva o seu mistério em Cristo. Ora, aqui temos algo essencial. Maria aproxima-nos dele na medida em que olharmos para ela na sua relação com Cristo. E então, dado que a doutrina de São Luís Maria Grignion de Montfort é assim significativa na vida de São João Paulo II e para qualquer cristão, naturalmente, continua São João Paulo II, o autor é um teólogo de classe. O seu pensamento mariológico mergulha as raízes no mistério trinitário e na verdade da encarnação do Verbo de Deus. Conhecendo o brasão de São João Paulo II, vemos que no centro estava uma cruz e ao lado, de um dos lados da cruz, tem um M. Aqui está a explicitação daquele seu lema, totus tuus. A cruz, que é em forma de T, e depois o M, totus, sim, o centro é Cristo, todo para ti, ó Cristo, mas através de Maria. Totus tuus, Maria. Foi o lema que ele então adotou, partindo exatamente das palavras de São Luís Maria Grignion de Montfort, sou todo teu, ó Maria. Isto é, partindo da espiritualidade da consagração, segundo o método de São Luís Maria Grignion de Montfort. Posto isto, é bom entrarmos então no conteúdo desta obra. O que é que ele escreve então? Concretamente, o que é que São Luís escreve na tal obra que seria a preparação para o reino de Jesus Cristo, mas que legitimamente é também chamado, como é habitual, e desde a sua primeira edição, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Temos uma primeira parte da obra em que se fala da devoção à Santíssima Virgem, o porquê. Porquê ser devotos da Santíssima Virgem? E aí ele olha a Sagrada Escritura, aí ele olha a figura em si de Maria na relação com a Santíssima Trindade. E nesta primeira parte, que vai do número 1 ao número 117, fala-se desta verdadeira devoção.
Ainda nesta primeira parte, temos uma subdivisão em que do número 1 ao número 59 se fala da necessidade que temos da devoção à Santíssima Virgem. Ela é necessária e ele vai argumentar com a Sagrada Escritura, com a prática da vida da Igreja e com os ensinamentos da Igreja, argumentar porquê temos necessidade desta espiritualidade. E claro, depois na segunda parte desta, ou melhor, na segunda parte, sim, desta subdivisão, ele vai falar em que é que consiste então uma verdadeira devoção. E isto vai ocupá-lo desde o número 60 ao número 117. Portanto, a necessidade e em que consiste a verdadeira devoção à Virgem Maria ocupa a primeira parte do tratado. Na segunda parte, ele vai explicitar praticamente o que é, em que consiste, como deve ser vivida a verdadeira devoção a Maria. Isto vai ocupá-lo desde o número 118 ao número 273. É então significativo que ele faz a distinção entre a verdadeira devoção e a prática perfeita. Ele apresenta então a razão de ser de Maria para depois falar dela e como ela nos leva a Jesus Cristo. E no número 120 da obra, ele vai então, que já, digamos assim, num espaço avançado da obra, há um número que realmente nos deve fazer pensar e que é fundamental para percebermos e não deturparmos o pensamento e a validade do pensamento e da teologia de São Luís Maria Grignon de Montfort. Pois se é verdade que a autoridade de São João Paulo II disse ele é um teólogo de classe, não faltam também nos nossos dias quem acha que São Luís Maria Grignon de Montfort é exagerado, ou que a linguagem dele está ultrapassada, ou que ele fala muito de Maria e fala pouco de Jesus. Isso é mentira. Conhecendo bem o seu pensamento, lendo todas as suas obras, vemos que isso não pode ser dito. E se há anos atrás se pensou, ou alguém realmente promoveu o doutoramento, o reconhecimento pela Igreja de São Luís Maria Grignon de Montfort como doutor, se nessa altura se pensou nisso e houve algumas vozes contra, certamente ele tem todas as, digamos assim, prerrogativas para ser considerado válido na sua teologia. É um teólogo de classe, palavras de São João Paulo II. Mas vindo então ao que pretendia afirmar, para conhecermos bem e não acusarmos Montfort daquilo que ele não é, estejamos então atentos à sua linguagem número 120 da obra, em que ele fala dos elementos essenciais da consagração. Começa ele: toda a nossa perfeição consiste em sermos conformes, unidos e consagrados a Jesus Cristo. Ora, isto é fundamental. E nisto ninguém pode acusar Montfort de se desviar do essencial. Toda a nossa perfeição consiste em sermos conformes a Cristo, consagrados a Jesus Cristo. Portanto, continua, a mais perfeita de todas as devoções é incontestavelmente aquela que nos conforma e consagra mais perfeitamente a Jesus Cristo. Se a meta é aquela, a mais perfeita devoção é aquela que nos leva a isso, nos consagra a Jesus Cristo. E então, continua, ora, sendo Maria, entre todas as criaturas, a mais conforme a Jesus Cristo, daí se conclui que de todas as devoções, a que melhor consagra e conforma uma alma a Nosso Senhor
é a devoção a Maria, sua Santa Mãe. E quanto mais uma alma for consagrada a Maria, tanto mais o será de Jesus Cristo. Ora, vejamos aqui toda a argumentação de São Luís Maria Grignion de Montfort. Se ela foi a criatura mais próxima do Filho, uma verdadeira devoção a ela aproximar-nos-á do Filho, sempre. E então, aqui vem a explicitação do que é a sua espiritualidade. E aqui os termos são importantes, são bem pesados. Diz-nos ele: a consagração perfeita a Jesus Cristo, portanto, não é mais do que uma perfeita e total consagração de si mesmo a Maria. Ou, com outras palavras, é uma perfeita renovação dos votos e promessas do Santo Batismo. Temos então aqui 3 expressões para dizer a mesma coisa: consagração a Maria, consagração de si mesmo, digamos assim, consagração de si mesmo a Jesus Cristo, ou perfeita renovação das promessas do Santo Batismo. E nisto, todos os cristãos estamos de acordo, e estas palavras de São Luís Maria Grignion de Montfort não admitem, certamente, objeção. A nossa meta, como ele já escrevia, e aqui repito o que já comentava há alguns programas atrás, quando citava o Segredo de Maria: cristão, imagem viva de Deus, resgatado pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, a tua vocação é que sejas santo. Portanto, serve-te dos meios que mais te levam a essa santificação, e entre os quais está então Maria. Dito isto, o que é que se pretende então com esta obra? É afirmar e colocar Maria no seu lugar como caminho para chegar a Deus. São Luís Maria Grignion de Montfort começa a sua obra dizendo que Maria é pouco conhecida. É pouco conhecida porque ela própria viveu muito humildemente. Diz ele, a sua humildade foi tão profunda que pouca gente a conhece. Apesar de, diz-nos ele, Maria ser a excelente obra-prima do Altíssimo, cuja posse e conhecimento ele conservou e reservou para si. Ela, apesar de ser humilde e tão pouco conhecida, diz-nos ele, ela é fonte selada, é a esposa fiel do Espírito Santo, ela é o repouso da Santíssima Trindade, o santuário e repouso da Santíssima Trindade. Diz-nos então ele, e aqui usa uma expressão que deve ser bem percebida para não deturparmos o pensamento de Montfort, diz-nos ele então que a Divina Maria é o paraíso terrestre do novo Adão. A Divina Maria. Quando falamos de divino, falamos do Pai, Filho e Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Aqui esta designação Divina Maria está a dizer que ela é uma criatura, sim, mas porque imaculada e porque elevada à mãe, elevada à qualidade de mãe de Jesus Cristo, merece esse atributo. Não que seja uma da Trindade, ou não que seja uma da divindade, mas divina no sentido em que foi purificada, em que a sua vida foi transformada pela ação do Espírito Santo que nela agiu. É o grande, o divino mundo de Deus, onde há belezas e tesouros inefáveis. É a magnificência do Altíssimo, onde Ele se dignou habitar. Diz-nos ele então que disso não temos dúvidas, e aqui cita alguns padres da Igreja, quando diz que de Maria nunca diremos o suficiente, pois ela é um segredo que só Deus conhece, e tudo quanto podemos dizer fica aquém desta dignidade que é o ter sido mãe de Jesus.
E São Luís de Maria Grignion de Montfort tira uma conclusão. Porque Maria é tão pouco conhecida, isto tem consequências. E diz ele: foi o meu coração que ditou o que estou a escrever, com particular alegria, a fim de mostrar que a Divina Maria tem sido até agora desconhecida. E porque ela tem sido desconhecida, diz ele, esta é uma das razões porque Jesus Cristo não é conhecido como deve ser. Vemos aqui, uma vez mais, a centralidade do pensamento cristológico de São Luís Maria Grignion de Montfort. Devemos conhecer Maria, dela nos aproximarmos, para que Jesus seja conhecido como deve ser e o seu reino se instaure entre nós. Mas quem é Maria, afinal? E São Luís Maria Grignion de Montfort tem uma expressão que deixa algumas pessoas de boca aberta, diria. E já tive algumas objeções a estas palavras de São Luís Maria Grignion de Montfort, no sentido de alguém que parece que não está de acordo com o que ele diz. Mas ele diz o seguinte, no número 14 do Tratado da Verdadeira Devoção: com toda a Igreja confesso que Maria, não sendo mais que uma simples criatura saída das mãos do Altíssimo, é menor que um átomo, ou melhor, não é nada. Maria não é nada, diz São Luís Maria Grignion de Montfort. Não é nada, continuamos a frase, em comparação com a majestade divina, visto que só Deus é aquele que é. Só Deus em si é o ser absoluto. Portanto, Maria é menos que um átomo, é um nada, comparando com aquele que é. Aquele que se revela a Moisés, eu sou aquele que sou. Aquele que se revela em Jesus Cristo, antes que Abraão fosse, eu sou. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Vejamos então como é que Montfort vai, quase diria, de um extremo ao outro. Ela é nada e ao mesmo tempo é Divina Maria. Ela é nada e depois vai falar tanto dela para dizer que temos que nos consagrar a ela para nos entregarmos a Deus. Aqui temos todo o exercício mental e toda a vida espiritual, o caminho espiritual que São Luís Maria Grignion de Montfort então nos vai apresentar. Por conseguinte, ela sendo nada, por conseguinte, este grande Senhor, sempre independente e bastando-se a si mesmo, não teve, nem tem absolutamente necessidade da Virgem Maria para o cumprimento dos seus desígnios e para a manifestação da sua glória. Basta-lhe querer para tudo operar. Mas aqui está a beleza. E aqui passa então ao capítulo 1 da obra. No número 116, apesar de Maria ser um átomo, menos que um átomo, ser um nada, São Luís Maria Grignion de Montfort vai dizer: Deus Pai não deu ao mundo o seu unigênito senão por Maria. Por mais ardentes que fossem os suspiros dos patriarcas e as súplicas que durante tantos séculos, milénios, tanta gente fez para obter o Messias, só ela encontrou graça diante de Deus, pela força das suas orações, pela grandeza das suas virtudes. Ela é um nada, mas um nada cheio de virtudes, e só ela mereceu, exatamente, e só ela alcançou esta graça. Diz então Santo Agostinho que, não tendo o mundo sido digno de receber o Filho de Deus diretamente das mãos do Pai, foi dado a Maria para que os homens o recebessem através dela. E aqui está toda a relação de Maria com a Santíssima Trindade. Deus deu o Filho por Maria. O Filho de Deus fez-se homem para nos salvar, mas em Maria e por Maria. Deus Espírito Santo formou Jesus Cristo em Maria, mas, e isto é importante, só depois de lhe ter pedido o seu consentimento, através de um dos primeiros ministros da sua corte. Ora, quer isto dizer
que Maria não foi usada por Deus. Maria foi respeitada como criatura livre. Ela foi livre de dizer sim ou de dizer não. E o seu sim foi então um sim livre e responsável. Deus não podia abusar de Maria. Seria violar a sua liberdade e contradizer o seu amor, como Ele faz com cada um de nós. Ele não nos força a nada. Daí o Santo Agostinho dizer: Deus te criou sem ti, isto é, sem que tu usasse a tua liberdade, mas não te salva sem ti. Deus requer a tua liberdade. E foi o que fez com Maria. O Espírito Santo formou Jesus Cristo depois de lhe ter pedido consentimento. Ela podia dizer não, mas disse sim. E aqui está então a grandeza da vida de Maria. Maria, então, importante no mistério da redenção, pois Deus comunicou a Maria a sua fecundidade. Caros irmãos, eis a grandeza de Maria, um nada e um tudo, quase diria, na medida em que foi ela que nos deu o autor de todas as graças, aquela que nos deu o Salvador, aquela que nos deu aquele Cristo. E com estas afirmações, então, da identidade de Maria, nos despedimos por este programa de hoje, que nos leva a viver os mistérios de Jesus Cristo, sempre em comunhão com Maria, não esquecendo que aquela que o acolheu, que acolheu o Filho de Deus, que acolheu Jesus Cristo, é a mesma que está aos pés da cruz, aquela que é forte, aquela que é fiel no seu sim. Deu o seu consentimento livre e responsável até ao ponto de se entregar com Ele, estando de pé aos pés da cruz. Despeço-me então de cada irmão, de cada irmã, implorando para todos a bênção de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo e esta proteção maternal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.